Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Diego Barreto, CEO do iFood, aplicativo sinônimo de entrega de produtos, especialmente restaurantes, que tem ampliado os negócios no Brasil. Vamos receber ainda a presidente da farmacêutica Roche, Lorice Scalise, que traz as razões para o crescimento nas operações brasileiras da companhia e detalhes do maior acordo fechado pela Roche no setor para um remédio contra a obesidade. Eu sou o Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business, que começa em instantes. A gente consegue mensurar a força de uma empresa pelos números que ela movimenta. Se o iFood sumir do Brasil da noite para o dia, o PIB nacional será impactado em 0,55%, segundo uma pesquisa realizada pela FIP. São quase 3 bilhões de reais convertidos em renda bruta por ano aos milhares de entregadores e entregadoras. E no comando dessa companhia está um mineiro formado em Direito pela PUC de São Paulo e que desde o ano passado é o CEO do iFood, Diego Barreto, o nosso convidado desta edição do Show Business. Diego, obrigado pela presença em nosso estúdio. Valeu, Bruno. Vocês bateram um recorde recente, meses atrás, na verdade. O aplicativo entregou 100 milhões de pedidos em um único mês. E o número já aumentou aí para 110 milhões de pedidos. Onde o iFood quer chegar? Bruno, o iFood, ele, no final, é uma grande tecnologia que permite você ter transparência numa cadeia de valor. Imagina que o restaurante vê melhor o consumidor vê melhor o restaurante, o entregador vê melhor a demanda que existe de um lado do outro. Imagina que ao longo do tempo, à medida que você vai caminhando na cadeia, você vai eliminando eficiências por causa dessa transparência. Onde é que a gente pode chegar? A gente pode ser um dos grandes vértices de redução do custo da alimentação no Brasil. Como? Se a transparência aumenta e eu diminuo a perda, o movimento irracional daqui para lá, na prática, o que vai acontecer é muito mais eficiência para todo mundo nessa cadeia, desde o produtor até o consumidor. E isso reduz o preço de comida. Esse é o nosso grande sonho lá na frente. É audacioso, hein? Super. Reduzir o preço da comida. Exato. Para pensar só assim, Bruno. Pensa que hoje um restaurante acorda e fala, quanto que eu vou vender de batata? E aí ele fala, acho que ontem eu vendi 10 quilos, acho que eu vou comprar 10 quilos. E eventualmente ele vai vender 8. Ou eventualmente 12. Essa dificuldade de ter previsibilidade faz com que ele tome decisões erradas. E às vezes compre mais, portanto gaste dinheiro que depois vira desperdício, e às vezes compra menos, perdendo então uma venda. Imagina que quando o nível de previsibilidade aumenta, isso que eu chamo da transparência, da coordenação da cadeia de valor, isso faz com que ele diga, eu sei melhor o que eu tenho que comprar. E ao mesmo tempo, a pessoa lá no campo, lá no Ceasa, lá no Ceagesp, ela começa a enxergar essa previsibilidade também. Eu não cheguei ainda nesse elo inicial aqui, mas é um movimento natural para que ao longo do tempo a gente consiga fazer isso. Eu abri o programa chamando esses 110, 100 milhões de pedidos por mês da empresa. Quando vem aí os 200 milhões mês, já tem uma data? Olha, a gente acha que nos próximos 12 meses ele chega, viu? Ele chega, a gente está super animado. E por alguns motivos. Acho que o primeiro a empresa hoje não é só mais a comida do restaurante, né? A gente expandiu muito, hoje farmácia já é muito relevante, supermercado, pet shop está se tornando relevante. Então, a empresa está ficando mais relevante na conveniência de forma geral. E mais importante ainda, tem 2 segmentos que a gente entrou com muita força que trazem muito volume. Um é o segmento de vale refeição e vale alimentação, ou seja, existe um mercado que a gente não conseguia acessar e que agora a gente está lá dentro. E esse é um negócio que cresce muito dentro da empresa. E o segundo é a venda no offline, no restaurante. Capacidade de levar o tráfego lá para o restaurante, no salão dele. Então, esses 2 negócios
tem aumentado muito o crescimento da empresa e provavelmente a gente vai chegar nesse número rapidinho. Eu lembro de uma conversa que a gente teve no ano passado, Diego, e me chamou muito a atenção uma frase que você falou, porque eu destaquei aí o trabalho da empresa falando de uma empresa de tecnologia. O iFood é uma empresa de tecnologia. Quando eu trouxe isso para o Diego, quando o Diego não era CEO, era vice-presidente financeiro da companhia, você falou assim: Bruno, nós, na verdade, já superamos, inclusive, esse título de empresa de tecnologia. Nós agora somos uma empresa de inteligência artificial. Eu queria que você explicasse para a nossa audiência o que é uma empresa de inteligência artificial e por que você não considera mais o iFood como uma empresa de tecnologia. Boa. Bruno, uma empresa é algo porque ela tem um elemento na engrenagem dela, funciona em toda a engrenagem dela. Então, quando você pensa assim, essa aqui é uma empresa fabril, então você consegue imaginar uma lógica mecânica funcionando e a empresa basicamente girando em torno daquilo. A gente se tornou uma empresa de tecnologia ali a partir de 2016, 2017, quando a gente trouxe de forma muito forte e todas as áreas da empresa começaram a ganhar a capacidade de produzir sua própria tecnologia. Usar a tecnologia dos outros não te faz uma empresa de tecnologia. Criar sua própria tecnologia te faz uma empresa de tecnologia. De 2019 para frente, a gente começou a trazer inteligência artificial para dentro do iFood. Em 2021, a gente já rodava dentro da empresa mais de 100 modelos de inteligência artificial. Criado por vocês. Proprietários. O que isso significa? Que alguma coisa que antes era decidido por uma pessoa ou feito por um software, por uma tecnologia, foi substituído por um algoritmo que tem capacidade de compreender, criar hipóteses e tomar uma decisão que é melhor que a sua, ou melhor que aquele sistema. Portanto, eu fui ao longo do tempo, já em 2020, 2021, substituindo aquela lógica antiga nossa de tomar decisão por um algoritmo. Então, hoje eu tenho inúmeras decisões em todas as áreas da empresa, sem exceção, que são tomadas por algoritmos. O que significa que eu sou uma empresa que tem como principal engrenagem hoje inteligência artificial. E essa é a beleza disso tudo. Qual é a área que vocês mais utilizam que tem inteligência artificial? Logística, marketing e atendimento ao cliente. Deixa eu pegar, por exemplo, a logística, né? Você está citando, foi a primeira área que você citou. A logística, ela identifica, a inteligência artificial, o modelo de inteligência artificial, ela identifica o quê? Por exemplo, se um caminho é melhor feito por uma bicicleta, por uma moto. A gente aqui no Show Business, no Business, a gente gosta de trazer as aplicações da inteligência artificial. Eu vou te dar aqui uns 5 exemplos assim para você entender bem, de forma bem rápida aqui. Pensa que quando você pede no iFood, não existe um entregador esperando no restaurante que você acabou de pedir a comida. Então, eu preciso prever que alguém poderá estar lá no momento em que a comida estiver pronta. Quem faz isso é a inteligência artificial. Então, pensa assim, no momento que você pede, eu preciso ter certeza que o tempo de preparo daquele prato é 15 minutos. Eu tenho que ter certeza que existem pessoas disponíveis a prestar esse serviço. Próximas e em 15 minutos, né? estar lá. Tá. É um risco que eu tomo aqui enorme. Eu preciso prever. Porque e se essa atividade fosse por um humano? Ela seria linear. Eu diria assim... Consegue fazer, mas não com essa assertividade. Exato. O que ia acontecer na prática? Eu ia dizer para você, a sua comida chegará entre 30 minutos e 60 minutos. Hoje eu digo, ela vai chegar entre 30 e 34. 30 e 35. E qual que é o índice de assertividade de vocês? 99,99999999. Quando é que eu erro? Quando acontece um incidente que você não pode prever. Por exemplo, furou um pneu. Sim. E aí aquele entregador, infelizmente, não vai conseguir chegar, e aí eu aloco um outro entregador. Exceto em situações assim, não erro. Lindo isso. Tem um caso que eu volto a falar, porque a gente já se conhece há um tempo, de um caso que você me contou e eu acho que mostra aí a brasilidade da empresa e a brasilidade do comportamento do brasileiro, porque altera
a programação, o planejamento de um iFood no dia de um jogo de Flamengo e Corinthians. Eu queria que você explicasse para a nossa audiência o que muda num dia, por exemplo, de jogo de Corinthians e Flamengo. Boa. Eu vou explicar, mas eu queria explicar, olha, como a inteligência artificial chega nisso. Olha só, antes de inteligência artificial, o que a gente dizia? A gente dizia assim, entre 7 horas da noite e 9 horas da noite, existe um pico, que as pessoas pedindo jantar. Então, eu vou me programar mais ou menos assim, precisa ter mais ou menos tantos entregadores, então eu vou, avisá-los que tem uma demanda, será que eles vão estar aqui, não vão? E aí eu entrava naquela zona de risco, de eventualmente ter ou não ter. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, no momento que você tenta imaginar essas situações da demanda e da oferta de entregadores, e no momento em que você tem um sistema que tenta fazer isso, você tem uma relação que ela é muito linear. A nossa cabeça, ela não foi feita para pensar exponencialmente. A gente pensa de forma linear. O que aconteceu quando a gente construiu um algoritmo para tomar essas decisões? Ele, ao analisar, ele começa a fazer inferências e em algum momento dizer, peraí, tem alguma coisa que acontece sempre aqui, e ele vai trabalhando nas hipóteses, nas informações, e em algum momento ele diz, nesse momento aqui, eu vou tomar esse tipo de decisão. E você enxerga isso porque é um output do algoritmo. E um desses outputs, em um certo momento, foi todas as vezes que tem um jogo de Corinthians e Flamengo acontecendo num horário próximo, então não precisa ser um contra o outro, eu tenho um problema de oferta de entregador. Quando eu te conto isso, você fala, óbvio, Diego, são as duas maiores torcidas de futebol, as pessoas param e falam, agora eu vou assistir o jogo. Então ele encosta talvez em casa, ou vai num bar e fica ali assistindo o jogo. É muito óbvio. Linearmente, você nunca ia imaginar isso. Então, o que isso me obriga? Ou o modelo me obriga a dizer quem não são os corintianos e flamenguistas nesse momento? Olha que loucura. Quando eu não tenho o modelo... E vocês sabem. Sei, porque essa é uma informação fácil de coletar, certo? De duas formas. E aí, olha a beleza do modelo. O modelo diz... o Bruno para todas as vezes que tem um jogo, ou em 90% das vezes, o Bruno é corintiano ou flamenguista. Sem dúvida. A outra é eu dizer, entregador, você pode me responder aqui? Que time você torce? Mas olha que interessante, eu só tomo essa decisão por hipótese, ou só tomo a ação de buscar essa informação porque o modelo me disse isso um dia. Antes, como é que funcionava? Você dizia, como é que eu incentivo uma pessoa a querer trabalhar? Você paga mais, lei da oferta e procura. Agora o que eu digo é, não, eu respeito o momento dele e eu vou procurar alguém que torce pro São Paulo. Eu vou procurar alguém que torce pro Botafogo. Então, olha como tudo, e aí, olha como a gente vai trazendo mais eficiência. Eficiência para a cadeia, porque no final, ao não pagar mais, isso quer dizer que o consumidor tem uma propensão maior a comprar, porque é um preço mais aceitável por ele, e o restaurante, portanto, vai vender. Então, quando eu te falo assim, eu vou reduzir o preço da comida no longo prazo, é porque a gente vai eliminando essas eficiências e, portanto, o consumidor vai dizendo, eu pago, o restaurante faz, eu produzo, e assim a gente vai equalizando a cadeia. Mas volto a falar que vocês são ambiciosos, viu? Porque com a inflação dos alimentos que está no país... Total. Mas, é uma ambição você falar isso. Mas vou te falar assim, a gente fala isso já há um tempo, não é por causa do momento, mas Bruno, assim, a psicologia já ensinou isso. Ou você sonha grande e topa o peso da ambição, ou você vai fazer pequeno. Sim. Então, pode ser que daqui 10 anos eu esteja aqui, você me entreviste e diga, e aí, você conseguiu? E eu vou dizer, talvez não. Mas porque eu tive aquela ambição, eu consegui outras 20 coisas. Talvez não tenham 350 mil entregadores, tenha 1 milhão de pessoas tendo renda por causa dessa ambição. Ainda que eu não tenha entregue essa que eu te disse antes. Olha só, a gente está falando de logística, eu gostaria de falar de atendimento. Hoje, o atendimento do iFood é feito... Tem humanos, evidentemente. Uhum. Tem humanos. Tá. Muito pouco. Muito pouco? Tem uma base, assim, de quantos... Tem. Hoje, assim, de cada 10 atendimentos que eu preciso fazer, 1 é feito por humano. E você pensa em tirar o humano? Não. Do atendimento? Não. Deixa eu até te contar, assim, um pouco o que está por trás, porque é muito importante, de novo, a gente fala de IA, eficiência e como a cadeia vai ficando melhor. Eu tenho um problema muito sério na minha operação. A minha operação, ela funciona com 2 picos e 2 vales. E 3 vales. Então, de manhã eu vendo muito pouco, aí eu tenho o almoço. À tarde eu vendo pouco, aí eu tenho o jantar. E depois do jantar eu vendo pouco.
Então você tem picos ali. Dois picos muito concentrados. Eu gosto de dizer para as pessoas. No fim de semana isso muda. No fim de semana é mais equalizado, você tem razão. De segunda a sexta é mais forte isso, mas ainda assim são picos e vales no sábado e domingo. Eu gosto de representar isso para as pessoas dizendo, sabe quando você vai a um estádio de futebol e aí tem um intervalo e 40 mil pessoas saem para comprar uma água? Não é horrível a experiência? É o pico e o vale, é a mesma coisa. Durante o jogo tá aberta a lanchonete, mas ninguém vai. Ninguém vai. Só que tem alguém lá assim, ó, esperando chegar alguém para comprar. Aí de repente chega, e aí você chega lá e fala o quê? Pô, brincadeira, hein? Ó essa fila. Pô, o pessoal do estádio aqui não trata a gente bem. A única forma de tratar bem era ter contratado 200 pessoas a mais que não iam trabalhar 80% do tempo só para te atender bem por 20. Essa conta não fecha. Infelizmente, ela não fecha. Eu tenho esse problema no meu atendimento. Então, qual é a única forma de você escalar uma solução, mesmo com picos e vales? É com IA. Não tem outro jeito. Por quê? Porque ela consegue prever situações e mitigar o problema, ela consegue ser mais eficiente quando um problema acontece e ela consegue ser um assistente para o ser humano em todas essas situações. Então, o que a gente tem hoje? 80%, 90% dos meus pedidos hoje, eles são atendidos por algo que signifique tecnologia e inteligência artificial. Por exemplo, o atendimento que é feito hoje para resolver uma situação de onde está o entregador é feito por IA. Você manda essa informação dizendo, cara, o entregador não chegou ainda. O agente de IA entende isso e se comunica com o entregador. Seja falando com ele, seja entendendo onde ele está, porque ele tem essa informação. Ele devolve instantaneamente dizendo, ele está chegando aí em 1 minuto. Talvez você só não esteja vendo porque tem um problema de internet. Resolvi o problema. Se eu tivesse que ter pessoas para atender esse tipo de pedido, eu ia ter 5 mil ligações ao mesmo tempo para falar sobre isso. Eu ia precisar de 5 mil pessoas para poder responder na mesma velocidade. Que é impossível. Então, IA para mim aqui, de novo, olha como a gente vai para eficiência. Quer dizer que eu presto um serviço melhor num custo menor. Quer dizer que, portanto, o consumidor não tem que pagar esse custo. Quer dizer que o restaurante, então, vai vender porque não tem esse custo, porque o consumidor resolveu comprar. Isso muda tudo, cara. E quem cria todos esses modelos de vocês? É tudo interno. É tudo interno. Vocês têm uma equipe, vocês têm 6 mil profissionais. Isso. Desses 6 mil profissionais, focado em inteligência artificial, são quantos? Eu tenho hoje... inteligência artificial ela vai se confundir muito com tecnologia porque ela não existe isoladamente. Eu preciso dela dentro dos meus sistemas. Então eu tenho hoje metade da empresa que trabalha com desenvolvimento de código, de tecnologia e ou inteligência artificial. Então metade da empresa é isso. Tá, metade da empresa. Muito relevante mesmo. Ultra relevante. Ultra relevante. Diego, é o seguinte, vocês estão em 1.500 cidades brasileiras. Evidentemente, como a gente tem conversado aqui no Show Business, vocês têm dados de centenas. Eu acredito que talvez tenham dados aí da maior parte dos brasileiros. Com esse arsenal de dados, né, entregando comida, entregando produtos na casa dos brasileiros, o que você pode concluir desse Brasil gigantesco? Essa é uma pergunta muito boa. E a primeira resposta é que não existe um Brasil. São muitos Brasis. São vários. E é muito louco, cara. Essa pergunta é muito boa, sabia? Acho que ninguém nunca me fez. Essa pergunta é muito boa. Porque, cara, ela expressa um lado muito humano do que é esse país. Então, eu vou te dizer um pouco desse Brasil. A primeira coisa que eu posso dizer desse Brasil é a quantidade de pessoas que usam o iFood para resolver um problema de um ente querido é inimaginável. A quantidade de pessoas que manda o almoço e o jantar para sua mãe e para o seu pai à distância, você não acredita. É mesmo, Diego? Inúmeras pessoas. Para mãe, para... pessoa que um dia saiu de casa, foi trabalhar em outra cidade, se radicou lá, a mãe chegou aos 80 anos de idade, tem dificuldades de locomoção, não pode ter alguém 100% do tempo ali para poder cozinhar para ela e ao supermercado, e é a pessoa que pede todos os dias o almoço e o jantar da mãe. Isso, por exemplo, você consegue identificar como? Eu consigo identificar pela entrega repetida em outro endereço, em uma cidade que não tem nada a ver. Tá. E aí a gente naturalmente faz o que? Ao entender isso, fala, deixa eu entender isso, por que está acontecendo isso? E aí a gente liga para as pessoas, conversa com as pessoas, e elas explicam isso pra gente. Isso é importante porque isso me ajuda a pensar num produto melhor, que funciona melhor.
para essas situações específicas. Então, a quantidade de vezes que isso acontece é inacreditável. Você não imagina, assim, por quê? Não imaginei mesmo. Inacreditável. Esse é um Brasil. Eu achava que você ia falar das diferenças de regiões. Vou chegar lá. Evidentemente tem. Sem mas dúvida. Isso é muito profundo mesmo. Total, isso é muito profundo. Eu vou te dar um segundo exemplo. Existe um Brasil que olha para o entregador e diz, cara, obrigado. Obrigado por você vir aqui, na sua correria aí e tal, eu precisava, eu estou trabalhando, e aí eu pedi a comida aqui no iFood, obrigado. Ou seja, a forma como ele se expressa, independente da palavra que ele usa, é de gratidão. Mas existe um Brasil, cara, triste, que olha pro entregador e diz, você tá aqui para me servir, cara. Você chegou aí agora, eu quero que você suba até o 14º andar da Torre B e deixe a comida na minha porta. Existe um Brasil, infelizmente, que olha e fala, esse cara tá para me servir. O outro Brasil... Tem casos muito mais agressivos que viram notícias nacionais, né? Infelizmente, termina nisso. Inclusive de agressão. De agressão. Por quê? Porque é esse outro Brasil. De um Brasil que olha e que não consegue entender que para aquele cara o tempo tem um valor tão precioso, porque toda vez que ele faz uma entrega a mais, é a renda dele que está aumentando. E ele é uma pessoa simples, no sentido de, né, ele infelizmente, né, não pode ter uma situação que ele pode dizer, o meu tempo eu posso desperdiçar um pouquinho. Não, para o entregador o tempo é muito valioso. Você me fez pensar que isso que acontece, pelo menos aqui em São Paulo, em geral, os pedidos são feitos na portaria, né? A pessoa desce, recebe o produto. Mas tem regiões, eu imagino, brasileiras, que você pode subir até a porta da pessoa, né? Exato. E aí você me fez pensar agora que o entregador que vai até o bloco B, sobe até o 15, ele está perdendo tempo de trabalho, de renda. Isso, esse é o ponto. Então, tem duas situações. Tem uma situação que é a do Brasil com os prédios antigos. Então, se você pensar no prédio de 60 anos de idade, existe muito desse Brasil, do prédio antigo. Ele não tem portaria, ele não foi feito com portaria. Né? O prédio de 60 anos de idade, cara, você chegava lá, abria com sua chave e subia. Não tem um porteiro, não tem uma estrutura para receber. E o outro Brasil desse é o Brasil do condomínio, né? O condomínio horizontal. Você chega e fala, é a casa lá 500 metros para dentro. Então, nessas duas situações, é o que acontece. Então, o grande problema aqui é assim, de novo, provavelmente você pedindo em casa, você tá numa condição de mais, né, cara, eu tô aqui talvez vendo uma TV, pode dar uma preguiça de andar um pouco, mas sabe, não tem por que você não ter esse olhar, né? Então tem esses dois. O Brasil maior é o Brasil que tem um olhar legal, humano, cidadão. Mas tem esse Brasil, ele é pequeno, mas ele tem. E ele, infelizmente, termina, às vezes, em algumas situações tristes. Quais as comidas mais pedidas no Brasil? Essa é fácil, porque o brasileiro, eu não acho que é do brasileiro, mas enfim, a gente gosta do que a gente chama de comida de indulgência. Aquela comida que você fala, ela é saborosa, ela é fácil, ela é gostosa, é isso que eu quero. E é rápida. Isso, é aquele negócio que você fala, é isso que eu quero. Pizza, hambúrguer. Pizza em São Paulo, com certeza. Isso daí não é novidade, não. Brasil. Mas isso é Brasil todo? Brasil é pizza e hambúrguer. Aí depois você vai para outras duas culinárias. Uma que cresceu muito nos últimos 10 anos e outra que tem crescido muito no delivery, né? Não tô falando sempre do delivery aqui. Japonesa. A comida japonesa cresceu nos últimos 10 anos é um negócio inacreditável. 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 E agora cresce muito no delivery a comida brasileira. Leia-se a marmita, o arroz com feijão e bife. Essa comida, ela explode hoje o crescimento dela. Por quê? Porque o brasileiro entendeu ao longo do tempo que o iFood não era só a indulgência. Sexta-feira à noite, tô assistindo um filme, vamos pedir... Ele entendeu que ele pode também ser uma forma de você substituir outros hábitos, como, por exemplo, cozinhar em casa. Isso não quer dizer que você não vai cozinhar em casa. Isso quer dizer que em alguns momentos faz sentido você substituir. Ou deixar de fazer o deslocamento em momentos difíceis para ir ao restaurante. Cidade como São Paulo, sexta-feira à noite, qual é a chance de ter fila no restaurante? Grande. Hoje eu não quero ir.
mas eu não quero a indulgência. Eu quero comer um bom arroz com feijão e carne. Então o brasileiro aprendeu isso. Diego, eu gostaria de focar um pouco na sua carreira. Eu apresentei, quando eu abri o Show Business de hoje, eu apresentei muito brevemente o perfil do Diego Barreto, né? Um mineiro formado em Direito pela PUC de São Paulo. Como é que um advogado chegou nessa cadeira aí de CEO do iFood? Ah, é louco, né? Então, bom, primeiro eu não sou filho do dono, então não é positivo. Não, mas eu cheguei da seguinte forma. O meu pai... Ah, então tem a ver com o seu pai. Tem a ver com o meu pai. Ele só não é o dono do iFood. O meu pai, ele fez direito e empreendeu. E desde a minha infância eu trabalhei na empresa dele. Então, eu ia pra lá, meu pai tinha uma empresa de transporte. É uma empresa de transporte, tá. Pequena, que fazia transporte de carga pesada. Em Minas Gerais, Uberaba. Exatamente. Tá. E eu ia pra lá. Então, eu troquei muito pneu de caminhão, fiz troquei muito assoalho de caminhão, viajei muito na boleia de caminhão. Então, eu vivi a empresa do meu pai até os 21 anos de idade, quando eu morei lá em Uberaba. Então, para mim, existia uma correlação direta, e meu pai acreditava nisso, no que o direito te ensinava, abria de oportunidade e o que você poderia fazer em negócios depois. E eu acreditei nisso. E eu errei. Feio. Então, a faculdade do direito é ótima, a PUC de São Paulo é maravilhosa, mas o ponto é, ela não te prepara para negócio. Então, o erro foi meu e do meu pai, não tem nada a ver com ela. Ela te prepara para o quê? Para ser um advogado, para trabalhar entendendo a lei e construindo teses jurídicas. E não para estruturar negócios, né? Então, o que aconteceu quando eu entrei... Mas você concluiu direitinho. Eu concluí. Mas quando eu entrei na faculdade, eu falei, cara, isso que eu tô fazendo aqui não é para mim. Não tem nada a ver. E aí, o que eu fiz? Aí eu fui buscar no direito, e aqui tem uma história muito boa, muito boa. Eu fui buscar no direito uma forma de estar muito próximo do negócio. Isso era 2004. E em 2004, eu falei, cara, o que eu vou... Tá, e aí eu comecei a pesquisar e tentar e procurar. E aí descobri uma área que chamava mercado de capitais. Que a gente pode trazer de uma forma muito simplista, como, cara, o que acontece lá na bolsa, os IPOs, as captações de recursos das empresas. De uma forma muito simples é isso. Eu falei, cara, isso é um jeito de estar perto. E aí, um belo dia eu tô lá na PUC, passa um cara chamado Ricardo. Eu nunca vou esquecer o nome desse cara. Ele fala, e aí, Diego, bom, e aí, o que você tá fazendo? Ah, eu tô aqui, e você? Eu não tô indo pra uma entrevista. Eu falei, ah, que legal, onde? No Matos Filho. Falei, Lé Matos Filho, que legal, hein? Belo escritório de... maior escritório do Brasil e tal. Aí que legal. E eu falei, e aí, você tá animado? Não, tô indo fazer um negócio lá que eu não quero. O que é? Não, pra fazer uma entrevista para a área de mercado de capitais. Falei, jura? Cara, é isso que eu quero fazer. Ele falou, quer no meu lugar? Eu falei, eu quero. Aí eu falei, não avisa o escritório que você não vai. Eu vou lá. E aí eu fui lá. Que, aliás, é aqui do lado, né? Aqui na frente da Jovem Pan, exatamente. E aí, cara, fui lá e chegaram lá, Ricardo. Aí eu levantei minha mão, entrei, fiz a entrevista. Obviamente, tudo que eu falei era sobre mim, era verdade, era real. Eu só levantei a mão quando chamaram o Ricardo. Quando terminou a entrevista, a pessoa de RH falou, cara, a gente te adorou e eu vou te levar agora para entrevista com os advogados, tal, que são quem abriu a vaga. Eu falei, eu posso só te falar um negócio? Eu não chamo Ricardo. Deixa eu só contar um detalhe. E aí eu expliquei a história pra ela, eu tinha 21 anos de idade, ela olhou e falou, cara, eu entendi assim, a intenção era uma intenção boa, era de boa fé, e de novo, eu não contei uma história que não era verdadeira, eu só aproveitei aquela oportunidade, e daí eu entro na área de mercado de capitais, que me aproxima do negócio. Que me aproxima. Agora, você está há 8 anos no iFood. Exato. Quando a gente se conheceu, você não era o CEO, você já tinha um cargo de liderança extremamente importante, você era diretor, vice-presidente de finanças, até chegar em maio de 2024, exato, né? Exato. A esse cargo de liderança total, de CEO. O que você acha que foi determinante para a empresa escolher você como CEO da empresa? Cara, eu não negocio cultura e eu sonho grande. É a soma dessas duas coisas. Então, veja, não é um aspecto técnico. Bruno, o que eu faço, tecnicamente, você senta na cadeira lá e você aprende. Eu tenho certeza que você vai fazer tão bem ou melhor do que eu. E eu tenho certeza que se eu sentar aí, tecnicamente, você me explicar e eu vou fazer tão bem quanto você. Existe um negócio que tem coisas que são transferíveis. É o técnico, por exemplo. Eu te ensino, senta lá. Tem coisas que não são transferíveis.
E o que não é transferível, no nosso caso, iFood e como a gente acredita nas coisas, é o quanto a cultura é o que faz a empresa ser o que ela é, atingir o que ela atinge. Muito bem, nós conversamos nessa edição com Diego Barreto, o CEO do iFood. Diego, obrigado pela presença aqui no Show Business. Volte sempre. Volte quando bater os 200 milhões de pedidos mês. Pô, mas tão cedo? Eu sabia que ia vir uma provocação. O Show Business vai dar uma breve pausa e volta em instantes.